Paz e força, pessoal. Estamos aqui mais uma manhã. Estamos juntos para refletir, buscar direção na história da conquista da terra, na liderança de Josué. Nossa jornada continua e queremos aprender com eles também a fechar, conquistar, entender princípios que possam nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu fico muito feliz de poder ter dividido essa jornada. Estamos terminando amanhã a nossa última reflexão do Fala Josué. Hoje talvez é o texto mais conhecido que há das referências a Josué, um dos mais conhecidos, né? E mais uma vez eu desejo que a palavra de Deus nos encontre e que eu e você possamos nos aproximar da sua palavra. Eu quero olhar com você aqui o capítulo de número 24. O capítulo número 24, ele representa, assim como eu já fiz referência em outros momentos, essas grandes assembleias, e aqui não é algo apenas de Josué, em Moisés nós tivemos isso, esses momentos em que o povo é convocado, e isso é um tipo, né? Aqui é no Novo Testamento a gente vai conhecer como igreja. Esse conceito da congregação, esse conceito do se reunir, sair para fora, estar todos juntos, esse carral, esse ser povo aqui. Então essa aqui é um dos conceitos daquilo que nós compreendemos como igreja no Novo Testamento, de se congregar, de ser povo. Então aqui o povo de Israel aqui, então ele é esse preparo, essa imagem, esse tipo daquilo que nós vamos chamar de povo de Deus depois, ou seja, esse Israel, o novo Israel. Então nós estamos diante aqui de novamente uma outra grande assembleia, e essas assembleias são importantes. Nós aprendemos com estas assembleias aqui, esses momentos solenes, e aqui eu me recordo de uma família muito próxima, em que eles têm momentos, quando eles precisam tomar algumas decisões e eles precisam aqui ajustar algumas coisas em casa, eles reúnem todo mundo, senta para acertar tudo aqui, e é semelhante ao que está acontecendo, aqui reuniu todo mundo, então aqui estão todos eles reunidos e há um momento muito importante aqui para essa jornada. É o que nós encontramos aqui no primeiro versículo, essa convocação, e eles estão reunidos em Siquém. Essa convocação das autoridades, do povo, tudo, há um discurso dos dois até o 12 de Josué, e esse discurso ele é uma grande memória, ele é uma grande memória aqui do que Deus fez. Eu poderia dizer que começa aqui em Gênesis 13 e vem até aqui agora. Mas eu vou pular isso aqui e eu queria olhar com você a partir do versículo 12. Enviei Vespa contra eles, e eles expulsaram os dois reis amorreus, fizeram serviço por vocês. Aqui ele está terminando uma explicação da jornada, e ele tem uma expressão: vocês não precisaram levantar sequer um dedo. Nas traduções mais tradicionais nós vamos ter a expressão: vocês não precisaram nem por espada, nem por seu arco, né? Eu dei a vocês uma terra que não cultivaram, cidades que não edificaram. Agora estão vivendo nas suas cidades e se alimentando de vinhas e olivais que não plantaram. Portanto, temam ao Eterno, sirvam a Ele com fidelidade. Eliminem os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Vocês servirão ao Eterno. Mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham um Deus a quem preferir servir. Mas façam isso ainda hoje. Escolha um Deus que os seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates, ou um Deus dos amorreus, aqui mesmo onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos
ao Eterno. Esse é um dos textos que mais nós conhecemos, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se tornou um clichê e tem sido, não só um clichê, né, aqui no modo pejorativo, mas é uma afirmação de fé, de confiança. Eu e minha casa vamos servir a Deus, vamos adorar a Deus. E eu queria mergulhar nisso e pensar aqui o convite de Deus à fidelidade. Em primeiro lugar, nós temos aqui a manifestação do cuidado de Deus, o Deus que cuida de nós. Nós temos uma outra manifestação de Deus aqui, que é o Deus gracioso, um Deus que revela a sua graça. Nós temos um Deus gracioso. E nós temos aqui um Deus do dia de hoje, esse Deus presente. Eu queria olhar esses três aspectos aqui para a gente entender de que isso de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele exige da gente, é que nos convida e nos dá a oportunidade de experimentar algo que é integral. Então, por que eu falo isso? Porque quando Josué está lembrando essas palavras de Deus, aqui estão, o texto nos lembra, diz assim, foi por minha causa, não foi a espada e o arco de vocês. Ou seja, preste atenção e se ponha no seu lugar. Onde você chegou? O que você conquistou? Isso de reconhecer o cuidado e a manifestação de Deus, de entender quem nós somos e quem é Deus, isso nos leva à gratidão, de ser gratos. Eu falo assim, o que eu tenho por causa de Deus. Quem eu sou por causa dele. O que eu alcancei por causa dele. Josué fez essa memória toda, desde lá do Gênesis 3, ou seja, eu chamei o antepassado de vocês, para além lá do rio, ele é promessa, seus filhos, vem, ele vai discorrendo tudo isso de modo resumido, mas diz assim, eu cuidei de vocês. Então a gente olha para trás, a gente vê esse cuidado de Deus, e o segundo movimento aqui é esse movimento da graça. Porque ele falou, vocês estão em cidades que vocês não construíram, vocês têm vinhas, e vão lembrar aqui que há um sofrimento muito grande, por exemplo, quando você perde uma vinha, porque são anos de trabalho para conseguir desenvolver o fruto e chegar ao ponto de consumir e assim e ter ali uma boa vinha. Muito semelhante disso, eu lembro quando morei em Londrina e eles contavam, depois até o pessoal daqui pode confirmar se aqui foi algo semelhante, mas a região de Londrina era uma região muito forte, ainda é muito forte no café. E na década de 70 houve uma grande geada, né, que destruiu todas as plantações de café. Eu lembro de visitar uma família e eles tinham uma igreja, uma congregação. Eu por um ano eu ajudei a cuidar dessas famílias que ainda eram famílias rurais. Ali era uma igreja rural na região de Londrina, e eles diziam, pastor, nós tivemos que cortar os pés de café na raiz, queimou tudo, a geada queimou tudo. Ou seja, se perderam ali anos, né, são 7 anos ali para o café poder realmente vingar e dar bons frutos. Mas não só isso, eram plantações de café de gerações. Nós perdemos tudo. Tanto que assim, essa congregação que tinha em torno de 100 pessoas, e era uma igreja rural, ela desapareceu. Assim, ficaram 3 famílias que tem lá até hoje, que moram, que decidiram ainda continuar lá, né, trocaram as culturas lá e permaneceram lá, e por isso que a igreja ainda dava assistência para essas famílias, né? Seria algo de distância aqui, como se fosse algo Tanabi aqui, ou Mendonça, algo assim, né? Uma região rural próxima de Londrina. E então eles perderam tudo, tiveram que recomeçar. E aí o pessoal ligado ao trabalho e agricultura foram para outras regiões trabalhar. Por isso que a igreja rural, ela na verdade quase que morreu, né? Então Deus está dizendo, olha, vocês hoje têm vinhas que vocês estão colhendo que vocês não plantaram. Vocês estão morando em cidades que vocês não construíram. Então vocês estão desfrutando. Isso nos lembra a ponta graça.
Nós recebemos e assim esses presentes de Deus. Então Josué está apontando, olha, nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus gracioso. Agora nós temos um Deus presente, e essa relação é uma relação para hoje. E é importante essa expressão que ele usa aqui: vocês precisam hoje tomar uma decisão a quem servir. Percebam que acompanha aqui nesse texto, tanto antes como depois dessa afirmação, Josué ele não é ingênuo sobre a contaminação do povo, e aqui, como o povo ainda tem outros deuses, ele não é ingênuo disso, assim, olha, prestem atenção. Chega um momento que ele chega a ser duro com eles, diz assim: eu acho que vocês não deviam assumir um compromisso com Deus, porque vocês servem a outros deuses, vocês não vão conseguir ser fiéis a Deus. Na sequência do texto, Josué confronta: vocês não são capazes disso, porque vocês toda hora estão correndo atrás de outros deuses, vocês estão se misturando, vocês têm outros deuses. Então, se querem fazer, então façam isso, mas limpem a casa de vocês, abandonem todos esses outros deuses que estão na casa de vocês, limpem a casa de vocês e sirvam, mas tomam essa decisão hoje. E diante do cuidado de Deus, diante da graça de Deus, esse convite à fidelidade, essa resposta que nós damos a Deus, que é a fidelidade, é uma resposta para hoje. Como que hoje nós respondemos a isso? Hoje nós temos diante de nós um grande desafio, que é responder fielmente a Deus, que é responder com integridade, que é uma das outras expressões aqui usadas por Josué, e a fidelidade aqui, ela está ligada ao fato de que e a integridade é por inteiro, ou seja, não adianta vocês apenas terem um lugar sagrado, não adianta vocês terem símbolos sagrados, não adianta vocês terem uma história sagrada, não adianta vocês terem uma identidade sagrada, mas ter uma vida consagrada, ou seja, por inteiro, todas as áreas da vida de vocês. A fidelidade e a integridade andam juntos aqui. Hoje, o que nós temos diante de nós que confronta a nossa fidelidade e nos confronta com um outro Deus? É o sofrimento. E eu digo isso assim, usando uma expressão que eu ouvi pela primeira vez do pastor Ed René: tirando as sandálias nesse solo sagrado do sofrimento. Porque sem perceber, se nós não cuidarmos, nós iremos idolatrar o sofrimento. O que isso quer dizer? O ídolo é aquele que dirige a nossa vida. O ídolo é aquele que está acima de Deus. O ídolo é aquele a quem nós servimos. Ou seja, nós colocamos o que temos e o que somos a serviço dele. Porque esse é o verbo aqui importante, né, da fidelidade. Aqui não é apenas um comportamento religioso, mas é um estilo de vida. Ou seja, nós vamos servir. José está dizendo: eu e minha casa vamos servir a Deus. E eles vão responder: não, nós vamos servir. Depois o texto conclui dizendo: realmente, essa geração e a geração dos líderes que conheceram Josué, eles foram fiéis a Deus até o fim. Quer dizer que se ele põe um marco ali é porque há uma mudança, e aí vem, mas aí é outro capítulo que se chama Juízes. Ou seja, eles assumiram um compromisso hoje e permaneceram. Qual que é o nosso compromisso hoje? Nós temos diante de nós um desafio de nós não servirmos ao sofrimento. E aqui seja o sofrimento mental, seja isso que está desafiando a nossa qualidade de vida, seja o sofrimento emocional, isso que está desafiando a nossa estrutura, de nós não servirmos, ou seja, não colocarmos a nossa vida a serviço. Percebermos, quando a gente lembra do cuidado e da graça, nós podemos responder com fidelidade hoje. Lembrarmos disso, esse Deus que já nos cuidou antes, em outros momentos de sofrimento, esse Deus que já revelou a sua graça e nos permitiu ser abençoados e viver mais do que nós imaginamos e sofrer menos do que nós poderíamos ter sofrido. É o Deus hoje que quer ser servido acima do sofrimento.
E isso é um desafio hoje para mim e para você. Aqui não tem a ver com religiosidade, aqui tem a ver com adoração, aqui tem a ver com lágrimas, e nesse sentido é essa posição que nós assumimos de dizer: Deus, eu e a minha casa, nós queremos te servir nesse dia de hoje, nesta terra que nós estamos tendo que conquistar e conquistar. O Josué vai lembrar os inimigos que estão derrotados ali, que estão presentes nessa terra. Hoje nós temos diante de nós uma cultura e um inimigo presente na nossa terra, que é o sofrimento, que é a dor. Eu e você todos os dias, e se não todos os dias, um dia sim, um dia não. Hoje é uma expressão que eu ouvi e infelizmente ela se torna verdadeira e intensa, de que os números têm nome agora. Nós temos perdido pessoas próximas de nós, e nós temos recebido notícias de pessoas, e isso agora, esse sofrimento que se aproxima, o desafio, o convite de Deus a lembrar do seu cuidado, lembrar da sua graça e servi-lo, de que eu e você possamos servir a Deus e não permitir que o sofrimento se torne um ídolo em nossa casa, que o sofrimento ele não se torne aqui esse altar onde nós vamos servir. Se tem alguém a quem nós vamos servir, nós queremos servir a Deus, e há um Deus, e é um Deus que nós podemos nos aproximar do jeito que estamos, como somos, com nossos cacos, com a nossa desestrutura, disfuncionalidade, com o nosso sofrimento. Nós podemos nos aproximar dele e dizer: Deus, estou aqui para te servir, estou aqui para te adorar, porque o que ele espera de nós é essa resposta de fidelidade, de serviço. E esse servir a Deus aqui é mais do que trabalhar para Deus. Por muito tempo a gente confunde na igreja eu vou servir a Deus. O trabalhar para Deus faz parte, é natural, é uma consequência natural do servir a Deus, também colocar o que temos à sua disposição. Mas nesses dias, mais do que colocar o que temos à sua disposição, é juntar o que sobrou do que nós somos e colocar no seu altar. E dizer: Deus, estou aqui, eu quero te servir, eu quero continuar confiando no teu cuidado, na tua graça, lembrar de quem tu és, da tua história na minha família. O início do 24, qual que é o início do meu capítulo 24? De lembrar esse Deus que um dia aproximou a minha irmã mais velha do Evangelho, e isso transformou a minha casa, transformou a vida do meu pai e da minha mãe. Eu cresci numa casa diferente, com todas as dificuldades, lutas. Quando eu olho para trás, as lutas, sofrimentos que meus pais já viveram na vida profissional, e eu vi sendo fiéis a Deus, confiando no cuidado, na graça de Deus. Isso me leva à adoração, isso me leva à fidelidade, e dizer nesses dias de que não vou permitir que a minha casa tenha outros deuses, não vou permitir que esses outros deuses entrem na minha casa. E é claro que há outros deuses que já podem estar aí, por isso que o Josué vai ser muito claro: eliminem os deuses. E tem deuses que estão aí faz tempo. Talvez aí há esse processo que a gente tem de dizer assim: Deus, o Senhor sabe os deuses que estão aqui. Aqui não tem como eu não lembrar uma grande ministração do pastor Timothy Keller, e também virou sermões, livro, e que são os falsos deuses, os deuses da nossa cultura, que tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o prazer, que tem a ver com o poder. Eu lembro do pastor Richard Foster, e ele vai nos lembrar disso. Olha, diante do prazer, ou seja, assuma um voto de santidade; diante do poder, assuma um voto de serviço; diante, né, do dinheiro, assuma um voto de simplicidade, né? E hoje, diante do sofrimento, o que me vem ao coração é que nós temos um desafio do voto da adoração, o voto de ter
esse lugar, esse altar onde nós nos rasgamos, onde nós choramos. Se tem um lugar onde nós colocaremos as nossas lágrimas, é aos pés dele. Se tem um lugar para nós colocarmos o nosso sacrifício de sofrimento, a dor da nossa alma, de rasgarmos o nosso coração, é nesse altar. O que Josué está dizendo assim, não há outro Deus que deveria estar no centro da nossa existência. Hoje o convite dele para mim, para você, e esse confronto, né, a resposta, qual é a nossa resposta de fidelidade? Quem é o Deus a quem nós vamos servir? Aqui não é uma pergunta sobre religiosidade, não é uma pergunta sobre o que fazemos no domingo, mas é uma pergunta sobre o que dirige a nossa vida. Quais são esses deuses que precisam ser eliminados para que haja um único altar, um lugar para servirmos apenas o eterno? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus ainda renove sobre nós o seu cuidado, que Deus, a cada um de nós, com o seu espírito, nos renove como adoradores, que Deus, na sua manifestação de amor, nos dê oportunidade também de dividir a dor, de sofrer juntos e poder partilhar isso e fazer disso nossas ofertas, fazer disso nossa participação e tornando isso nossa fidelidade, dizer: hoje eu escolho servir a Deus. O convite não é a fugir, tanto que Josué ele é muito franco, diz assim: olha, elimine os deuses, eles estão aí. Nós não queremos entretenimento, nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos de restauração, de consolo, nós precisamos do toque de Deus, nós precisamos de amizade, o entretenimento nos faz fugir. O convite de Deus não é para fugir, o convite de Deus é fazer a jornada, e Ele quer ser esse Deus. Esse Deus aqui não é um Deus que está em um lugar para onde nós vamos, mas é o Deus que está em casa, é o Deus da presença, é o Deus, esse Deus do cuidado, o Deus da graça. E hoje, quando eu lembro isso com vocês, né, também a confissão de Josué: eu e a minha casa serviremos a Deus, e eu gostaria de terminar lembrando disso. Josué já está no final da sua vida, ele já tem mais de 100 anos, ele já fez muito, e ele poderia dizer assim: eu já tenho crédito, né? Eu já tenho aqui saldo na conta. Mas isso é um desafio para hoje e um desafio constante para a nossa vida. Nós não imaginamos o que ainda vamos passar. A gente não imaginava viver o que nós estamos vivendo. Nós não imaginamos enfrentar o que nós estamos enfrentando. Mas a nossa segurança está nesse que cuida e que revela a sua graça. Por isso que nós confiamos em servi-lo, e servi-lo hoje e não abandoná-lo, servi-lo com integridade, servi-lo com fidelidade. Que o Espírito de Deus nos renove, que o Espírito de Deus nos visite, que o Espírito de Deus nos use também na vida de outras pessoas nesses dias. Vamos juntos orar? Pai, o Senhor sabe como está a nossa casa. O Senhor sabe quais os altares que nós temos em casa. O Senhor sabe quais os altares que nós temos no nosso coração. O Senhor sabe quais ídolos já estiveram ali, quais ídolos ainda estão ali, e qual é hoje a resposta que nós precisamos te dar de fidelidade, de integridade. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos e reconhecemos o teu amor, a tua graça, o teu cuidado. Deus, perdoa a nossa arrogância, achando que a nossa espada é o nosso arco. Pai, perdoa, Deus, a nossa postura
Pai, diante das nossas habilidades, competências, inclusive, Pai, diante da nossa estrutura emocional, da nossa... Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes a nossa própria resiliência emocional se torna, Deus, uma arrogância. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração mais empático, dá-nos um coração humilde, Senhor. Pai, diante das bênçãos, das vitórias, torna-nos adoradores, Senhor. Pai, dá-nos esse quebrantamento genuíno, integral, verdadeiro, Pai, que manifeste a nossa confiança na Tua fidelidade, Senhor. Pai, muito obrigado por não nos abandonar. Pai, ajuda-nos a limpar a nossa casa, limpar o nosso coração, Deus, e especialmente nesses dias que nós estamos lidando de modo muito profundo e talvez como nós não lidamos antes, ó Deus, com o sofrimento, com a ansiedade, ó Deus, com o desespero, com o desânimo. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, junta os nossos pedaços, Senhor, e refaz. Pai, o Senhor é este oleiro. Pai, junta os nossos pedaços de barro e nos refaz com esse vaso que o Senhor quer usar. E mais uma vez te pedimos, tem misericórdia da nossa realidade. Deus, abrevia esses dias de sofrimento. Visita a casa do luto, Pai, visita a casa dos que estão esperando a cada dia o telefonema, o boletim, Pai, a resposta dos procedimentos médicos e, Pai, tratamentos. Visita a casa dos que estão, ó Deus, nos servindo, servidores públicos, servidores da saúde, aqueles que estão trabalhando para que nós possamos enfrentar o que estamos enfrentando. Pai, põe tua mão sobre todos os sistemas de autoridade, poder e justiça, para que vivamos dias melhores, Senhor. Pedimos, traz-nos paz, assim como o Senhor pediu ao povo, Pai, que orasse pela paz, ó Deus, na Babilônia, nós pedimos, traz paz, ó Deus, a esses dias que estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós nos prostramos humildes aos teus pés, agradecendo pela oportunidade que temos hoje de te responder, que queremos te servir e servir de todo o coração. Colocamos nossa casa, nossa vida, tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor. Pai, ajuda-nos, Pai, a cada dia a olhar para a cruz, a sermos cada dia mais cheios do Teu Espírito, confiados, ó Deus, nas Tuas promessas, Pai, e vivendo, ouvindo Tua voz, seguindo Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós pedimos isso em nome daquele que morreu para revelar o Teu cuidado, revelar essa graça sem igual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe essa sexta-feira. Que Deus guarde você nesse final de semana que começa. E amanhã nós terminamos aqui, nós fechamos, né, o livro de Josué. Nosso último fala Josué, e nós vamos olhar para esses últimos versos do capítulo 24. Eu quero já agradecer a todos que fizeram conosco essa jornada. Se você não acompanhou, então você pode acompanhar a jornada que fizemos aqui, seja aqui no Instagram ou no YouTube. Então, Fala Josué nessa jornada. Deus abençoe o seu dia.